Juntos estamos novamente, pessoal, e eu peço que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Estamos juntos para a terceira oração do propósito da perfeição de Deus nos seus caminhos. E eu creio que nessas 7 orações, nessas 7 subidas aqui ao alto do monte, nesses jejuns que nós estamos realizando, a perfeição de Deus, ela vai se cumprir no seu caminho. Vale lembrar para quem está chegando agora, que o número 7, ele simboliza plenitude, perfeição de Deus. É tido como o número de Deus, o número da perfeição de Deus. O número 7 é um número espiritual, escolhido, designado por Deus. E por isso você vê o número 7 se repetindo várias e várias vezes na Bíblia Sagrada. O 7, ele representa como se fosse Deus completando um determinado ciclo. A terra, ela devia ali produzir 7 anos e depois ela descansava. E assim, várias passagens na Bíblia, os 7 mergulhos de Naamã, os 5 pães e 2 peixes, que ali formam o número 7, as 7 voltas nas muralhas no último dia, e durante 7 dias rodeando uma vez, e no 7º, 7 vezes. E isso eram ordenanças do próprio Deus, não é à toa, não era uma invenção da cabeça de homens. Quando Eliseu disse para Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, aquilo foi uma inspiração dada por Deus. Então você pode crer que nessas 7 subidas, nessas 7 orações, Deus, ele vai operar maravilhas. E agora, antes de vir aqui para a oração, eu estava lendo e mais uma vez, eu já li essa passagem várias vezes, mas quando eu estava lendo, veio ao meu coração para profetizar na sua vida exatamente o que está escrito aqui no livro de Atos, a partir do versículo 6. Eu vou ler com vocês. Diz assim: quando Herodes estava para apresentar a Pedro, Pedro foi preso. Herodes iria matá-lo naquela manhã seguinte. E na noite que antecedia a morte de Pedro, diz que naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado, melhor dizendo, com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha só, haviam 2 soldados ao lado de Pedro, um de cada lado. Ele estava acorrentado por 2 cadeias, e na porta do lado de fora, mais 2 sentinelas. Quer dizer, ele estava extremamente guardado, preso, acorrentado, sem a mínima possibilidade humana de escapar, de sair daquela situação. Talvez você se sinta assim. Humanamente falando, seja impossível você pagar essa conta, essa dívida, limpar o seu nome, levantar a sua empresa, honrar os compromissos, colocar em ordem a sua vida. Talvez você se sinta assim, acorrentado, preso, tudo e todos contra a sua vida. Era assim que Pedro estava, pessoal. Só que para Deus não existe impossíveis. Diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo. Quando a gente fala isso, pessoal, às vezes dá uma conotação lúdica, né? Surreal. Mas existe sim os anjos de Deus. Existe. O Salmo 91 fala mais ainda sobre isso. Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Quando o Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, quando ele entregou aquele jejum no deserto, venceu Satanás nas tentações, diz que eis que vinham anjos e o serviam. O servia, melhor dizendo. Vinha anjo e servia ao Senhor. Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Sabe o que Daniel falou quando saiu da cova dos leões? O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, diz ali que haviam 4. O rei viu 4 homens. E o 4º era o anjo que Deus enviou e o fogo não teve poder sobre eles. Aqui diz que sobreveio um anjo, o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo ele se era real o que se fazia por meio do anjo.
parecia-lhe antes uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Eis que Pedro, caindo em si, disse-lhe: agora sei, verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Olha só, o que aconteceu parece surreal, mas é verdadeiro. Aquele anjo tocou em Pedro, despertou ele. As cadeias caíram das mãos de Pedro. Deus tem o poder de fazer cair todas as cadeias que te prendem. Hoje as cadeias espirituais, da inveja, da macumba, do olho grande, essas cadeias que se manifestam como dores, enfermidades, doenças, as cadeias caíram. O anjo foi guiando a Pedro e ele não sabia se aquilo era real ou era uma visão, porque aquilo era tão surreal. Ele passou pelas sentinelas, chegou diante da porta de ferro, e a Bíblia fala que acabamos de ler, depois você lê aí, Atos 12, a partir do versículo 6, as portas se abriam automaticamente diante do poder de Deus. E quando eu meditava nessa palavra, Deus colocou no meu coração para profetizar exatamente isso sobre a tua vida. Que todas as cadeias venham cair da sua vida. Tudo que está te prendendo a uma vida de miséria, de escassez, te prendendo numa situação de humilhação, de vergonha, de perda, de prejuízo. O Deus da Bíblia, o Deus cuja presença eu estou agora em jejum e oração, o Deus criador dos céus e da terra, aqui diante desse monte que representa o altar natural de Deus. Essa unção eu vou ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. E o meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que me ungiu para profetizar, ele vai tocar. Portas vão se abrir, cadeias de doenças, de amarrações financeiras vão cair por terra. Deus vai restaurar o seu casamento, sua vida sentimental. E você será poderosamente abençoado pelo poder desse Deus, pela grandeza desse Deus. E você vai glorificá-lo com o seu testemunho. É isso que Deus manda eu te entregar. Eu vou pedir que você, por favor, você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, do lado direito do vídeo. Clica uma vez em inscrever-se, vai aparecer o sininho, clica no sininho. E aí vão abrir as abas todas personalizadas e nenhuma. Você clica na primeira opção, todas. Inscrever-se, sininho e todas. Pronto. Você está inscrito, se colocando debaixo da nossa cobertura de oração. Cobertura espiritual. Eu vou cobrir a sua vida de oração. E Deus vai cobrir a sua vida com poder. E todos os dias eu me comprometo perante Deus e perante você de orar pela sua vida, pelos seus caminhos. Com toda a fé que Deus me dá, com toda a unção que Deus derrama sobre a minha vida, eu quero ministrar. E testemunhos, milagres vão acontecer. Testemunhos você vai contar para a glória de Deus. Faça isso. Prepare a sua água. A minha já está aqui preparada para esse momento de oração. Eu vou pedir que você abra também a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, que é a inspiração dessa campanha. E fala: por um caminho o inimigo sairá contra nós, mas por 7 caminhos, Deus disse, fugirão da tua presença. Eu vou determinar isso para a sua vida. E Deus vai honrar a nossa fé. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Senhor Deus e Pai, oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui, Senhor, do alto deste monte, meu Pai, a céus abertos, representando as grandezas do Senhor, meu Pai. Meu Deus, toca nestas vidas, meu Pai querido e meu Deus amado. Para algumas pessoas que são novas na fé, pode parecer loucura o que eu vou orar, mas eu peço ao Senhor, envia, Pai, os teus anjos neste momento, ao encontro desta pessoa, ao encontro, meu Pai, da vida e dos caminhos, como o Senhor fez na vida de Pedro, Pai, que esses anjos do Senhor venham, meu Pai, guiá-las por ordem do Senhor, meu Deus. Remova, Pai, todas as amarras. Meu Pai, envia o teu anjo forte para repreender
todos os espíritos do inferno que travam, que bloqueiam, meu Pai, que têm impedido a vitória, o crescimento, a ascensão desta pessoa, essa trava financeira, meu Pai, essa trava, meu Deus, na empresa, na loja, esse espírito que vinha travando, meu Pai, esta negociação de compra, de venda, meu Pai, Senhor, que caia por terra, no nome de Jesus, como aquelas cadeias caíram por terra, Senhor, faz o mesmo, que caia por terra, Pai, essas cadeias de dores, de enfermidades, de doenças, meu Deus, essa aposentadoria, essa pensão, meu Pai, esse auxílio doença, meu Deus, tudo que estava travado, Senhor, seja pelo poder do Teu Espírito, destravado, meu Pai, e esta pessoa que ora comigo, Senhor, ela receba a vitória, ela receba, Pai, o milagre urgente, ela receba, Pai, maravilhas, vitória, unção, poder, em o nome de Jesus, meu Deus, que todas as amarras nas vendas, nos clientes, na vida financeira, na loja, no comércio, na prestação de serviço, meu Pai, nesse projeto que esta pessoa tem, caia por terra, que todas as doenças, dores do sangue, dos ossos, da carne, dos nervos, meu Pai, Senhor, seja o toque do Teu poder, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, meu Pai, seja o poder do Senhor removendo, Pai, todas as doenças, dores, enfermidades, todo distúrbio, meu Pai, esse familiar que se recupera de uma cirurgia, esse que sofreu um acidente, meu Pai, seja a Tua mão cicatrizando, restaurando, seja o Teu poder operando, meu Pai, purificando o pulmão, tirando a secreção, aneurisma, o coágulo, meu Pai, Senhor, não importa o nome da doença, em o nome do Senhor Jesus, saia todo mal, saia toda doença, saia toda amarração. Meu Deus, eu estendo a minha mão, Pai. Senhor, eu profetizo aqui do alto desse monte o cumprimento da Tua palavra. O Senhor disse que fará que sejam derrotados todos os inimigos que se levantarem contra nós. Por um caminho sairão contra nós, mas por 7 caminhos fugirão da nossa presença, e o Senhor determinará que a bênção esteja nos nossos celeiros e em tudo que nós colocarmos as mãos. Receba saúde, receba o milagre, receba a vitória desse Deus, e que estas águas, Pai, sejam ungidas e consagradas pelo poder do Espírito Santo, e quando esta pessoa beber desta água, lavar, meu Pai, o rosto, o corpo, seja o poder, a bênção em nome do Senhor Jesus. Diga amém e graças a Deus. Bebamos juntos. Lave a sua mão com um pouco da água. Seu rosto, cabeça, toca aí nas partes do seu corpo. A unção de Deus está na sua vida, pessoal. Eu vou aqui ainda ficar a madrugada dentro em oração pela sua vida, pagando preço espiritual, apresentando os seus caminhos. Deus está me trazendo uma direção forte para abençoar você e a sua casa. Algumas pessoas que Deus colocou no meu coração, enfim, Deus vai fazer maravilhas. Que Deus te abençoe. Se você ainda não fez, faça a tua oferta da perfeição de Deus. É uma oferta de R$7. Não é o valor, é baixo, é pequeno, é irrisório, insignificante. Mas essa oferta de 7, ela é profética e representa a perfeição, plenitude na tua vida e nos teus caminhos. Você vai fazê-la na obra de Deus e vai dizer: Senhor, que a tua perfeição esteja na minha vida. Faça por você, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua casa. Como eu tenho ensinado, somos 3 em casa. E a minha oferta foi 21. 7 meus, 7 pela pastora, 7 pela Carol. E eu já apresentei dizendo: Senhor, que a tua perfeição esteja na minha vida e na minha família. E Deus tem abençoado. Faça, Deus vai te honrar. Até a próxima. Oração pela manhã, cabeça ungida, cabeça erguida. Escreva 7 vezes o seu nome aqui nos comentários. Não é simpatia e nem numerologia, mas um ato profético. Deus te abençoe.